tarde, Luísa, tudo bem? Boa tarde para você, para o PVC, para o Eudes, para todo mundo que acompanha o de primeira. O jogo contra o Vasco, a gente até trouxe ontem que o Corinthians já entendia, de todo modo, ser uma partida para ter torcedores por conta da homologação da punição por conta de um ato de racismo contra o Carlos Miguel no derby. Aí, há 2 semanas, isso aconteceu. O que ocorreu hoje em relação a isso, ao recurso, né, em que o Corinthians entrou no STJD, foi justamente a reversão da pena da perda do mando de campo. O Corinthians teria que jogar de 70 a 100 quilômetros a partida contra o São Paulo, no dia 10 de maio. Então, no entendimento do Corinthians, como não houve ali o tempo hábil de homologação para o jogo do Vasco, a punição seria no jogo subsequente como mandante, que seria justamente o clássico contra o São Paulo. No entanto, como o recurso foi julgado e houve a reversão da pena, o Corinthians terá o jogo com torcedores e apenas parte do setor oeste inferior, que foi onde aconteceu o caso registrado de racismo, será fechado. Então, o Corinthians mandará o clássico contra o São Paulo com 8.400, mais ou menos aí, cerca de 8.400 pessoas a menos, 8.400 lugares aí aproximadamente, não poderão ser comercializados no jogo contra o São Paulo. Em relação aos outros julgamentos, tá? O Corinthians teve outros recursos julgados. Então, punições que já haviam sido acontecidas, já tinham sido julgadas, foram para o pleno, né? Uma espécie de supremo no STJD, para ter a punição aí, uma possibilidade de redução de pena, e o Corinthians foi bem sucedido em todas as possibilidades de redução de pena. Isso não significa que não foi punido. Então, no caso, Hugo Souza, que tinha recebido 2 jogos de suspensão por conta de críticas à arbitragem no clássico contra o Palmeiras, teve essa pena reduzida de 2 para 1 jogo. Ou seja, Hugo Souza está fora da partida contra o Vasco nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro, porque ele não cumpriu automaticamente essa pena contra o Vitória. O Corinthians conseguiu um efeito suspensivo no dia do jogo. Então cai de 2 para 1 jogo. Esse jogo será cumprido contra o Vasco nesse domingo. Mateuzinho, que tinha pegado 4 jogos de suspensão, teve essa pena reduzida por 2, por conta da expulsão no clássico contra o Palmeiras. 4 reduzido para 2, ele já cumpriu 1 de forma automática, então tem mais um jogo a cumprir, será contra o Vasco nesse fim de semana também. Outro julgamento, ou aliás, outra absolvição, essa aí foi a absolvição que o Corinthians teve, da multa de R$10 mil por conta do drone da Peppa Pig. O dono da Peppa Pig, o Corinthians tinha sido punido para pagar R$10 mil. Essa punição caiu, o Corinthians não vai precisar pagar, mas vai precisar pagar 80 mil por conta do ato de racismo na Neoquímica Arena contra o Palmeiras. O que não foi recurso, foi julgado hoje em primeira instância, e o jogador foi punido, foi o Alan por conta do ato obsceno contra o Fluminense. Ele não tinha sido julgado, foi julgado, pegou o jogo de suspensão, como ele foi expulso e cumpriu automaticamente essa pena, o Alan está liberado, então não tem mais nenhum jogo a cumprir. Acho que eu não devo fazer nenhum gesto em relação ao tribunal, né? Porque os 2 gestos em relação ao tribunal não tiveram pena de fato, tirando a expulsão. Os 2 gestos obscenos. Foi brando o tribunal, PVC? Eu acho que sim. Assim, tanto o Alan... eu acho que o choque da sociedade foi muito maior do que a pena do STJD. Porque a pena, na prática, foi um jogo que é a suspensão automática pelo cartão vermelho. Eu fiquei em silêncio, que é o STJD sendo o STJD. Eu cobri vários julgamentos no Rio de Janeiro, na sede do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Quantas e quantas vezes, o que seria lá, digamos, a primeira instância, para facilitar o entendimento de todos, você tem um julgamento mais rigoroso de punição de um jogador, de um time, o que seja, e aí quando vai para o pleno, que todos ali votam, que você vai constituir uma maioria, aquilo cai drasticamente. Então, assim, o que vale no STJD é que a gente dá muito espaço também a esse primeiro julgamento do STJD. E aí a gente diz, o STJD subiu a régua, agora vai ser mais rigoroso. O que vale é o pleno. E, invariavelmente, o que o STJD fez agora é o que ele faz historicamente. Então, vai para o pleno e se reduz drasticamente. Todo o tempo que a gente perdeu, a imprensa de uma maneira geral, e a gente aqui também, falando sobre julgamento do STJD, o novo entendimento do STJD, o STJD prometendo ser mais rigoroso, aí a gente começa a observar que há casos e casos que, de uma maneira geral, esse rigor não se mantém. Mas é o caso do gesto obsceno, que a gente se chocou mais do que o STJD. Sim.